Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Ainda existem 7.000. Curta, compartilhe este conteúdo, ativem as notificações e se inscrevam no canal. Nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Hoje nós falaremos a respeito de um texto que se encontra na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte: Fiel é esta palavra, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Paulo transmite uma mensagem a Timóteo e à igreja, certificando de que aquilo que lhes transmitia era digno de confiança, pois era fiel e genuíno. Transmite uma palavra pautada naquilo que Deus nos deu, de que se morrermos com Cristo, com ele também viveremos. Mas de onde Paulo traz essa convicção e fé de que aquilo que transmitia era digno de fidelidade e confiança? Quem poderia assegurar àquela comunidade ou até mesmo a Timóteo de que aquilo que Paulo dizia era realmente digno de confiança? O fato é que o apóstolo recebeu essas verdades não somente de Jesus Cristo, bem como de tantas outras testemunhas oculares que viram e ouviram e posteriormente transmitiram essas coisas aos que viriam após eles. Frente ao fato dessa fidelidade, numa corrente de transmissão contínua, paira uma dúvida no ar. Temos tantos pregadores na modernidade que têm dito que receberam e que estão transmitindo coisas dignas de confiança. Mas a pergunta que fica é: receberam de quem? Quando? E quem lhes transmitiu? Se é que lhes foi transmitido? De quem receberam? Toda a transmissão da verdade não se trata de novidades. O próprio Senhor Jesus Cristo abriu a sua boca em parábola e revelou coisas ocultas desde a fundação do mundo. Toda a verdade precisa vir de uma fonte segura, bem como toda a água que tomamos precisa ter uma fonte segura de origem. Toda a verdade, primeira, provém de Deus, por meio de mensageiros e homens, e logo alcança aos demais homens e toca seus corações. Existe não somente a continuidade, bem como uma preocupação em manter a fidelidade naquilo que precisa ser transmitido. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que somos dispenseiros dos grandes mistérios de Deus. Então, se temos a incumbência não somente de receber, mas também de preservar e transmitir, como podemos, numa dispensa, termos sal e dermos açúcar? A boca fala do que o coração está cheio, e o que devemos transmitir precisa ser o que o Senhor nos dispôs em uma dispensa, e não o que temos em nossos corações, que são desesperadamente enganosos. A mensagem tem se tornado em seu núcleo meramente artifício de oratória e sentimentalismo. O coração fala enquanto Deus cala. As pessoas acreditam que aquele que fala cheio de Deus é aquele que grita ou que fala mais alto, aquele que modula a voz melhor, ou aquele que decorou seu discurso e moveu os corações de seu auditório por meio de técnicas e elocução. Competição de pregadores, oradores, pastores, coaches e motivadores esqueceram-se de que o compromisso e da responsabilidade é com almas. Preocupa-se com números e cultos que se tornaram entretenimento, mas parecem shows. Tem se preocupado mais com a performance do que em transmitir a verdade em si. Aliás, a própria verdade foi expulsa e escorraçada, fora das quatro paredes e das portas dos templos. Todos pensam em reformar, mas não se pensa em reformar-se. A transmissão do ensino da palavra de Deus tem cada vez menos adeptos, cada vez mais se torna subjetiva, parte da perspectiva visual, sentimental e emotiva de cada um. Ou seja, cada um transmite o que acredita ser verdadeiro, dizendo que Deus disse algo e que lhe revelou, ou que aquilo do qual está transmitido é fiel e digno de crédito. Profecias totalmente genéricas, coisas do tipo como: Deus mandou te dizer que você está em dificuldades, ou que tem um problema ocorrendo em sua família, ou que precisa decidir algo difícil e coisas do tipo. O fato é, quem não tem problemas, ou quem não precisa decidir algo, ou quem não tem alguma dificuldade em sua família, a verdade é objetiva e não subjetiva. O sujeito não é a medida da realidade, bem como também não pode ser a medida da verdade. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13:9, porque em parte nós conhecemos e em parte profetizamos. Nenhum ser humano conhece algo de forma perfeita, nem pode transmitir algo digno de fidelidade que provenha de si mesmo, se não tiver a aprovação de Deus, que é fiel e pode não somente atestar algo, como também conhecer a verdade em sua plenitude. As supostas visões e revelações têm se tornado cada vez
mas de maneira genérica e relativista, e transmitida com ares de verdade. E muitos têm dado crédito e andado atrás dos tais profetas, dado a sua própria ingenuidade. Deus disse por meio do profeta Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitos têm sido não somente destruídos, mas usados em sua ignorância, por não saber distinguir e nem diferenciar o que Deus comunica daquilo que ele não comunica. Muitos têm quebrado um dos mandamentos santos de Deus e ignorado a maldição que incorrerá. Deus ordenou: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Muitos têm usado o nome de Deus, que é santo, e usam da autoridade do nome de Deus para transmitir as suas ideias e devaneios, transmitem suas mentiras em nome do Senhor, dizendo que ele disse algo quando ele não disse. Nenhum ficará impune diante do Senhor. Ele não somente vê, como conhece cada um que faz tal coisa para sua própria condenação. Estão atraindo maldição sobre suas cabeças, e em suas mãos se encontrará o sangue dos inocentes que foram lesados e que foram conduzidos ao abatedouro da ira de Deus. Que pela misericórdia do Senhor haja conversão real e quebrantamento de coração, arrependimento daqueles que ensinam e pregam o evangelho distorcido, envaidecido e facilitador. Que haja uma reforma real no interior de cada ser humano, de cada alma, que as nossas mentes sejam transformadas na mente de Cristo, o nosso Salvador. A ele sejam dadas a honra e a glória, o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Curta, compartilhe este conteúdo, ativem as notificações e se inscrevam no canal e nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Deus abençoe.